Boa tarde. Essa música é do cantor Daniel Lucas. Ela se chama Quem Irá Se Importar. Tudo a ver com a nossa jornada em defesa da infância, que nós estamos iniciando hoje. Isso aí, jornada em defesa da infância. E nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos falar de como proteger a criança e o adolescente. E estamos vivendo ainda, né? Em tempo de pandemia, aqui em Vitória, já estamos aí em baixo risco, mas a preocupação maior é com nossas crianças, né? Que não estão em baixo risco. E é por isso que eu resolvi fazer essa jornada da infância. Por quê, gente? Antes da pandemia, a gente já tinha aí os dados que todos os dias milhares de crianças e adolescentes elas são vítimas de várias formas de violência. Então, é muito importante a gente falar sobre este assunto. Deixa eu tirar o som aqui agora. Depois vocês procuram aí no YouTube Quem Irá Se Importar, de Daniel Lucas, uma música muito linda. E tem um refrão que fala que se levante muitas vozes que se importam com a dor das crianças que em silêncio sofrem por falta de amor. E, pessoal do Instagram e do Facebook, eu estou fazendo a transmissão ao vivo nas duas redes, tá? Então, uma hora eu vou estar olhando para a câmera do Face e outra hora do Instagram. E é muito importante que a gente fale que as crianças elas são vítimas de vários tipos de violência, seja ela violência física, seja ela violência verbal, a violência psicológica, a institucional, que hoje elas estão vivendo porque estão fora da escola, que, ao meu ver, a educação ela tem que estar em primeiro lugar. E nossos gestores, eles deviam priorizar medidas protetivas, medidas cabíveis para que nossas crianças, nossos adolescentes pudessem voltar às aulas com segurança, e até agora nada foi feito. Então, hoje nossas crianças estão também vivendo a violência institucional. A violência institucional é toda a violência provocada contra a criança por equipamentos públicos, né? Às vezes falta de atendimento na unidade de saúde, falta de vaga escolar, e nesse momento as nossas crianças estão fora da escola. Então, e para além dessas violências, existe a violência sexual infantil, que é onde eu vou focar mais nessa violência. Os dados são alarmantes, né? Todos os dias a gente recebe, ouve dizer de denúncia violência sexual cometida contra as nossas crianças e adolescentes. Tivemos um caso recente aí, 2 casos absurdos de crianças de 10 anos de idade grávida, né? Sendo submetida a aborto, sofrendo violência, inúmeras violências também por conta de uma. Então, a importância de a gente falar sobre a violência sexual, neste momento, é para que eu e você, pai, mãe, tia, tio, abra a boca, esteja com um olhar sensível para a defesa das nossas crianças e adolescentes. E antes de mais nada, eu quero me apresentar. Primeiramente, eu quero agradecer a você que está aí conosco.
nos acompanhando aí nessa jornada em defesa da criança e do adolescente, em defesa da infância. Muito obrigada por você estar aqui, por você querer informação e também saber como é que se deve, né? Como é que nós podemos, minha cortina, como é que nós podemos proteger as nossas crianças e adolescentes. Para quem não me conhece, eu me chamo Jevita Coutinho. Eu sou uma defensora dos direitos da criança e do adolescente. E isto chegou para mim assim como um propósito de vida. Defender a infância, para mim, neste momento, é um propósito de vida, tá? Vocês estão vendo aqui Infância Protegida? O Instagram tá pegando direitinho. O Facebook, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Assim. A infância, esse aqui é um instituto chamado Infância Protegida, a qual eu faço parte, sou membro e sou uma das protetoras. Faço parte desse Instituto Infância Protegida. Se você não conhece, tem um Instagram lá, você pode seguir, @Infância Protegida. É um instituto que está se levantando para receber denúncia, fazer encaminhamentos, atendimentos e acompanhamento a crianças vítimas de violência sexual infantil. É um instituto que trabalha também contra a pedofilia, levando informação à população e fazendo seu papel aí de também proteção às nossas crianças e adolescentes. Eu faço parte também deste instituto, além de ser defensora dos direitos da criança e do adolescente. Eu fui conselheira tutelar no ano de 2014 a 2016, foi onde eu descobri o meu propósito de vida, aonde eu descobri, eu não tinha noção, pessoal, não tinha noção o que que era, a gente ouve quando a gente está fora da rede de proteção, a gente ouve dizer, às vezes em noticiários, né, algum vizinho, a gente ouve dizer de violência contra criança e adolescente, mas quando você trabalha na ponta, você vivencia a violência contra criança e adolescente. Vocês não têm dimensão o quanto que é doloroso, dolorido para os profissionais dos conselhos tutelares, dos CREAS, quem está na ponta, né, que recebem essas denúncias, vão ao pessoal da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, e que tem dimensão da real, da realidade, do absurdo, que todos os dias crianças, muitas crianças são acometidas aí de várias violências. E a violência sexual, ela tem crescido a cada ano. Aqui em Vitória, nós temos dados aí que ela cresce, vai aumentando de ano em ano, aumenta, e para além do Conselho Tutelar, depois que eu saí do Conselho Tutelar, eu passei a coordenar a Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil na Câmara Municipal de Vitória, e trabalhei também coordenando a bandeira criança e adolescente no gabinete de um dos vereadores. E aí, colocando aí, priorizando, né, fazendo um trabalho em prol dos direitos da criança e adolescente, trazendo ali para a Câmara Municipal dos Vereadores esse alerta, a atenção de priorizar esses direitos. Também fiz parte do Fórum Araceli, que é o Fórum Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infantil, e fiz parte também como membro especial da Comissão da Infância e Juventude da OAB do Espírito Santo, levando aí as demandas, as carências, né, que a gente que trabalhou na ponta, a gente sabe aonde que precisa, levando aí, somando forças, deixa eu consertar aqui no Facebook, e somando força aí para a gente fazer um trabalho em defesa das nossas crianças e adolescentes. Pois bem, quando eu entrei no Conselho Tutelar, eu não tinha noção a realidade de como é que era, né? Essa vivência de receber. E eu vou confessar para vocês que eu fiquei, meus 3 primeiros meses, foram 3 primeiros meses muito difíceis, muito complicado, porque
os conselheiros tutelares, eles não tinham estrutura psicológica, né? Não tem, acredito que até hoje, uma estrutura psicológica para atender diversos casos absurdos que chegam diante do conselho tutelar. E eu precisei de uma ajuda, né? Não encontrava ajuda psicológica, né? Então eu sou muito espiritual, eu procurei um líder espiritual e pedi que ele me ajudasse em oração, porque eu não estava bem, eu não estava conseguindo processar o tanto de denúncia que estava chegando, né? E aí foi feito um trabalho, né, para que eu pudesse me fortalecer. E aí eu me fortaleci e falei, agora eu vou guerrear, eu vou brigar, eu vou fazer o que for possível para proteger, o que for possível para que crianças e adolescentes sejam amenizadas, né? Porque lá a denúncia já chegou, provavelmente já aconteceu a violência. Então, a minha trajetória, ela fez que nascesse esse propósito de vida, né, dentro de mim, que é defender a infância. Eu lembro que eu não entendia, quando eu saí de 2016 do Conselho Tutelar, eu fiquei uns 6 meses, assim, agoniada, porque e agora quem vai proteger as crianças? E aquele caso, e aquele adolescente, como é que vão fazer? Será que vão acompanhar? Será que não vão querer desistir dele? E aquela criança, será que eles vão lembrar de estar no pé? Sabe, eu me sentia como se fosse meus, né? A minha responsabilidade de proteger. E não era bem isso. Mas eu não entendia por quê. E eu entrei num conflito interior nessa questão de não estar lá protegendo. E meu marido sempre foi de folhear álbuns de fotos dele. E ele sempre gostou de lembrar da infância. E eu, estranhamente, não lembrava, não tinha lembranças da minha infância. E eu comecei a questionar por que, que eu não lembrava, né, da minha infância, por que, que eu fiquei tão assim angustiada em sair, deixar aqueles atendimentos lá no Conselho Tutelar, e por que disto? Por que se eu não lembrava da minha infância? E eu fui fazer uma busca, né, para eu lembrar da infância, fiz alguns estudos sobre traumas de infância, e um belo dia veio várias memórias, né? Surgiu assim do nada imagens da minha infância. E eu vivenciei a maioria das violências que uma criança pode vivenciar, eu vivenciei, inclusive a violência sexual, que é a que nós vamos falar hoje. Mas aí eu entendi no Facebook, deixa eu ver aqui que a câmera não tá legal no Facebook. Peraí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Aí eu entendi, agora melhorou. Quem tá aí no Instagram e no Facebook, vocês estão me ouvindo normal? Dá um joinha aí, por favor, por gentileza. Vocês estão me ouvindo bacana? Dá um ok aí para mim nos comentários. E aí sim, e aí eu entendi, né, o meu propósito de vida, eu resolvi ressignificar aquela dor, e por isso eu estou aqui hoje, com esse propósito desses 3 dias de fazer a jornada da infância, porque eu quero levantar outras vozes que brigam pelos direitos da criança. Ei, Zizuína, Jean, obrigada, Zizuína. Eu quero levantar, quero que outras pessoas se incomodem, se importe verdadeiramente pela dor da criança, que sejam vozes por aqueles que não têm voz, porque crianças e adolescentes não têm vozes. Eu lembro, né, nessa minhas memória, eu voltar à minha infância, né, lembrando da minha infância, eu lembro que uma dessas violências eu contei para um adulto e não acreditar em mim. E na maioria dos atendimentos feitos, os pais ou um adulto de confiança que uma criança procura ou deixa de procurar é porque elas acham que os pais não vão acreditar nela. Então, a importância dos pais estarem atentos
para as crianças é fundamental. E durante essa jornada nós iremos falar isso, como que nós podemos identificar a violência sexual infantil, como que ela ocorre, de que forma ela ocorre, o que podemos fazer para proteger as nossas crianças e adolescentes e como podemos ensiná-las a se proteger. Eu lembro que uma vez eu estava num encontro de mulheres na Câmara Municipal de Vitória, era dia 8 de março, estava tendo uma sessão em homenagem ao Dia da Mulher, né? E aí, a delegada apresentou os dados das mulheres e foi falado que existe aqui no estado do Espírito Santo 8 delegacias de proteção à mulher, 8 delegacias que protegem a mulher, né, contra a violência doméstica, e me bateu uma angústia, me bateu uma dor, eu fiquei com um sentimento de injustiça dentro de mim, que eu questionei por que para a mulher que tem voz, a mulher que sabe falar, tem 8 delegacias de proteção à criança e adolescente, e para criança e adolescente tem uma para toda a Grande Vitória, que é a DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que fica ali na pracinha de Cutuquara, e que atende não somente o município de Vitória, mas que atende toda a Grande Vitória, né? Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana, e vai para lá, para todos os municípios. Então, eu achei injusto ter uma delegacia para criança e adolescente e 8 delegacias para mulheres. E aí eu conversando com uma menina dos direitos humanos, ela me mostrou e ela falou assim, poxa, gente, eu entendo a sua dor, mas é importante que você entenda também a conquista das mulheres, porque não foi fácil, mas as mulheres elas se uniram para que hoje, no estado do Espírito Santo, tenha aí 8 delegacias de violência contra a mulher, 8 delegacias de proteção da mulher. Eu falei, não, é bacana isso, mas e agora? As nossas crianças não têm como se unir. Os nossos adolescentes ainda não têm voz. Eles ainda não entendem os direitos deles, os direitos que eles têm. Quem vai gritar para as nossas crianças e adolescentes? Quem vai proteger? Porque desde o trabalho lá do Conselho Tutelar, o trabalho ali na Câmara Municipal também, eu assessorando ali a Frente Parlamentar de Combate à Violência Sexual Infantil, o trabalho lá dentro do Fórum Araceli, o Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual, nós fomentamos aí várias vezes, fazendo indicações que fosse distribuída aí para os municípios, uma DPCA para cada município, para que todos os casos contra criança e adolescente, não importa o tipo de violência, fosse atendido de forma rápida. Então, assim, essa luta nossa vem sido árdua, né? Ainda não aconteceu. Lutávamos também, pelo menos, para que a DPCA funcionasse 24 horas e não conseguimos, que aí o conselheiro tutelar no horário de plantão ou prontidão, tem que encaminhar essa criança para o DPJ, né? Aí a criança está mais exposta ainda, que ela vai lá para ser atendida no meio onde tem prisioneiros, adultos, né? E às vezes também não tem prioridade no atendimento. Então, eu passei essa dor para ela. Por quê? Quem que vai gritar para as nossas crianças e adolescentes? E ela ficou sem reação. Eu não desmereço, claro que não, a conquista das mulheres. Mas aí eu pensando, analisando depois, eu falei, caramba, quem mais pode ser uma voz também, para além, pelos direitos das nossas crianças e adolescentes? As mulheres, não é mesmo? As mulheres que são mães, que são tias, que por natureza já têm um instinto da maternidade, são sensíveis, né? Então, eu falei, caramba, gente, as mulheres, elas podem ser voz, elas podem ter a voz em prol dos direitos da criança e do adolescente. E essa jornada da infância, eu fiz justamente não só para que mulheres
levante a sua voz em defesa da infância, mas para que homens, não importa a idade, né, jovens, adolescentes, se encorajam e lutem em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Uma vez que o problema está aí exposto, principalmente agora, a criança e o adolescente fora da escola, as denúncias elas têm chegado muito devagar. Né? Aqui a gente conversa com os conselhos tutelares daqui do município de Vitória, a gente percebe que a denúncia ela caiu. Isso por quê? Porque as nossas crianças e adolescentes estão fora da escola. Antes elas tinham acesso à unidade de saúde, que originava aí os encaminhamentos de denúncia para o conselho tutelar, né? Então a gente precisa estar atento, com o olhar sensível, com os olhos atentos, para que as denúncias cheguem. Tem um Disque 100, as pessoas não precisam se identificar, e nós vamos falar sobre isso um pouco mais lá na frente, mas nós precisamos levantar a voz em defesa dos nossos pequenos. Deixa eu consertar aqui minha câmera, gente. Eu estou olhando para a câmera do Instagram e para a câmera do Facebook, ao mesmo tempo que a gente está fazendo essa live nas duas redes sociais, tá? Engraçado, gente, que na maioria das vezes que eu ministrei uma palestra sobre o abuso, a violência sexual infantil, ou até mesmo conversando sobre o assunto em algum seminário, é muito interessante que no final dessas palestras, mulheres me procuram, pessoas me procuram e falam, olha, parabéns pela sua luta, mas eu fui violentado na minha infância e eu nunca tive coragem de falar. Pessoas já me procuraram para dizer que a primeira vez que elas tiveram coragem de falar foi comigo, ao ouvir uma palestra sobre a questão da violência sexual, mas que não conseguiram romper. Tem muitas pessoas que vivem a violência sexual ou outras formas de violência na infância, e aí ela cresce aí, né, ela se forma, se insere aí na sociedade, mas ela não consegue se desenvolver, não se dão bem, não consegue se dar bem no relacionamento, elas ficam traumatizadas, né? Então, a minha intenção da gente fazer essa jornada da infância, a gente ter consciência para que a gente possa estar atento com as crianças, porque eu acredito que nós protegemos a infância, eu costumo dizer que é melhor a gente proteger a infância agora, né? É mais fácil, na verdade, proteger a infância agora do que você tentar consertar um adulto traumatizado, um adulto que foi todo machucado na infância. É muito difícil, gente. Para quem está chegando aí, eu já havia relatado que eu vivenciando ali, relembrando a minha infância, que eu não tinha, não lembrava da minha infância, eu relembrei e eu fui vítima de várias formas de violência. Mas eu consegui ressignificar, né? Eu consegui ressignificar, mas nem todas as pessoas conseguem ressignificar, tá? E isso aí tem várias consequências, né, que precisam de acompanhamento psicológico, tem pessoas que tomam remédio antidepressivo. Então, se a gente consegue proteger a infância agora, lá no futuro, nós vamos ter uma sociedade sadia, nós vamos ter uma sociedade mais saudável, né? Então, é muito importante que nós cumpramos o nosso papel e que nós levantamos a nossa voz em defesa das nossas crianças e adolescentes. E essa jornada a gente vai falar sobre isso durante esses 3 dias. Hoje eu quero bater muito nessa tecla da importância da gente levantar a nossa voz, da gente não calar, porque eles não conseguem falar, eles sentem-se amedrontados ou sentem-se culpados, criança e adolescente sentem-se culpado, e a gente precisa muito estar sensível a isso. Uma vez,
eu já falei essa questão da palestra, é muito importante que a gente esteja, assim, não somente voltado para levantar a voz, mas tem gente que tem medo de fazer denúncia, aí chega, é porque eu só suspeitei, mas eu não sabia que era verdade e não denunciei, sabe? Na dúvida, gente, na incerteza, é melhor você denunciar, porque aí os órgãos de competência, o Conselho Tutelar, vai averiguar se de fato aquilo ocorre, se de fato está ocorrendo qualquer tipo de violência. No caso de violência sexual infantil, é muito mais importante. Mas o grande problema da nossa sociedade é que a maioria das pessoas fingem não ver, não ouvir e se calam. E isso é um problema muito grave. E se a gente for, é, você for conversar com algumas pessoas, não somente nesses finais de palestras, quando você for conversar, você vê históricos de abuso sexual, fulana fala assim, eu sei, menina, aquela casa daquela vizinha lá, ela me falou que quando ela era pequena, ela sofria violência sexual. Agora a filha dela está sofrendo violência sexual também. Torna-se uma cultura, uma questão de geração que passa de geração em geração. Então, nós precisamos. Ei, gente, boa tarde, Daiane, boa tarde, Ana Paula, pessoal aí do Facebook, obrigado pela sua presença, Casimiro, Vanessa. Ai, gente, Vanessa linda, advogada poderosa. Então, a maioria das pessoas que a gente conversa, elas tiveram lá, na sua infância, um resquício de violência sexual. E a gente precisa entender o que é violência sexual. Por quê? Existe uma divisão da violência sexual, existe o abuso, existe a exploração sexual infantil, e isso tudo é violência, que não vai somente quando é na penetração. Violência sexual, ela vai para além disso, uma passada de mão, né? Hoje as nossas crianças têm vivido violência sexual. O grande problema, a maior vilã e está na mídia. Isso mesmo, nas redes sociais, pais e mães que não acompanham seus filhos na internet, YouTube, Facebook, joguinhos. As nossas crianças estão vulneráveis e elas estão aí correndo risco, né? Porque pedófilos estão aí atrás das redes sociais, tentando conquistar aí as nossas crianças e adolescentes para aliciar, ok? Então, hoje nós vamos encerrar a nossa live, porque a nossa intenção hoje foi para chamar a sua atenção e amanhã nós estaremos aqui falando o que é a violência sexual, como ela ocorre, quais são, como que ela ocorre, as consequências que ela pode gerar e como nós podemos fazer para aí denunciar a violência sexual, tá bom? Hoje eu foquei na importância de nós levantarmos a nossa voz em prol da criança e do adolescente. Estarmos com o ouvido atentos, estarmos com o olhar atento, sensível e não calar a nossa boca. Falar, denunciar, proteger, tá? Obrigada por você que esteve aqui comigo até agora. Um grande beijo no coração e até amanhã nesse mesmo horário.